O delegado Menandro Pedro, que era titular do 7º Distrito Policial, morreu ao sofrer um mal súbito, quando participava de uma corrida. Infelizmente, o Brasil é campeão de mortes por doenças do coração, segundo o Instituto Nacional de Cardiologia. A reportagem é de Raimundo Lima, ele traz mais algumas informações pra gente. Confere aí. O João teve alguns problemas de saúde e foi recomendado a fazer atividade física regularmente. Praticamente nem praticava, era zero. Sedentário. Sedentário mesmo. Tá. E hoje está quantas vezes por semana? Hoje estou tentando ir todo dia, mas no geral umas 3 vezes por semana eu consigo ir. Mas ele confessa que ainda não fez um exame cardiológico. Ainda não. Quem sabe a gente faz aí mais pra frente, né? No último fim de semana, um delegado da Polícia Civil do Piauí morreu de infarto enquanto participava de uma corrida. O policial de 67 anos não tinha experiência em provas de longa distância e acabou passando mal após 10 minutos de corrida. O caso, mais uma vez, chama a atenção para o crescente número de mortes por infarto no país. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, desde 2020, o Brasil se tornou o campeão de mortes por doenças do coração. A cada 2 minutos, o país registra uma morte por infarto. Segundo este cardiologista, este cenário está relacionado a mudanças de comportamento das pessoas. Má alimentação e sedentarismo são as principais causas. Se o indivíduo tiver fator de risco, ele tem que procurar um cardiologista, fazer um exame da esteira, porque no exame da esteira a gente pode evidenciar se ele tem o que o delegado Menandro apresentou, que é exatamente isto. É uma veia do coração, que você tem uma placa de gordura e está interposto um trombo. Isso aqui obstrui completamente a luz e se isso ocorrer, a região que essa veia irriga, ela vai sofrer, ela vai isquemiar, ela vai morrer, ela vai infartar. E isso leva a uma arritmia, que é a causa da morte. E de acordo com dados do Instituto Nacional de Cardiologia, este é um problema que cresceu entre as mulheres na mesma proporção dos homens. Entre 2008 e 2022, a média de internações por infarto cresceu 158% entre os homens e 157% entre as mulheres. Infelizmente, o número de infartos no Brasil nos últimos 6 anos aumentou em torno de 25%. Desde 2020, o Brasil é campeão mundial de morte por doença cardiovascular. A cada 2 minutos morre um brasileiro vítima das doenças cardiovasculares. E algo alarmante que nos tem chegado são pessoas mais jovens que estão infartando, que não é usual. Normalmente as pessoas infartavam após há 30 anos, por exemplo, após os 50 anos de idade. Então a gente está observando jovens infartando, mulheres infartando, que também não era usual. E isso se dá primordialmente por conta do não controle dos fatores de risco. Os jovens estão mais sedentários, os jovens, 56% dos jovens brasileiros estão com sobrepeso e ou obesidade, o alto consumo de alimentos processados, enfim, o não controle da hipertensão arterial, o uso de cigarros eletrônicos, enfim, um conjunto de fatores que está fazendo com que a sociedade brasileira não está cumprindo o seu papel. Os fatores de risco não estão sendo detectados e, infelizmente, os serviços de saúde pública no Brasil estão sobrecarregados pela alta incidência de infarto em todas as faixas etárias. A gente não observava isso, mas nós exatamente estamos observando. Infelizmente, como eu lhe falei, é um triste recorde e a cada 2 minutos o brasileiro é vítima de um evento como que nós observamos ontem de alguém tão querido, né, do nosso estado. Ao mesmo tempo, os médicos alertam que a prática do exercício físico requer alguns cuidados. Nada de sair por aí fazendo exercícios sem realizar exames para saber como anda a saúde do coração. Isso para não correr o risco da máquina parar. A atividade física é parte integrante e fundamental de toda e qualquer atividade física. Entretanto, o indivíduo portador de fator de risco
nós vimos que o delegado Menandro tinha, veja a circunferência abdominal, veja que ele não praticava uma atividade física mais vigorosa. Então, os indivíduos que vão iniciar uma atividade física, obrigatoriamente ele tem que procurar um cardiologista para que possa saber se o mesmo possa praticar. A atividade física é fundamental no controle dos fatores de risco, mas temos que saber se o indivíduo tem condições de fazer. Isso é importante. Segundo fator importante, a regularidade é o ponto mais importante da atividade física, não é a intensidade. Qualquer atividade física ela é benéfica, nadar, caminhar, correr. O importante é a regularidade. Os estudos mostram 150 minutos por semana, no mínimo, de atividade física.